E nós podemos afirmar claramente que o governo do PT só conseguiu manter uma certa estabilidade nesse primeiro período de 2003 até 2007 porque foi muito beneficiado pelo crescimento da economia mundial. Veja, o período seguinte, que é o período que nós estamos vivenciando novamente, ele começa a se delinear a partir de 2008. Então, a partir de 2008, a gente tem a explosão da crise mundial do capitalismo, né, que, como vocês sabem, começou na economia dos Estados Unidos, né, no setor imobiliário, no setor da construção civil. Né? Nós caracterizamos essa crise que está em desenvolvimento. Veja só, é uma crise que está em seu início. Não há nenhum economista, nem da ONU, nem da OMC, nem de nenhum organismo internacional que ouse afirmar que essa crise já está no seu período final. Então, todos eles dizem claramente que não sabem como vai ser o desenvolvimento dessa crise mais adiante, porque nós não estamos vendo uma retomada do crescimento da economia mundial. A gente tem um ou outro país que conseguiu crescer um pouquinho, né, de 1 a 2% nesse último período, mas a economia mundial, em sua totalidade, está vivenciando um processo de queda profunda. Então nós caracterizamos essa crise mundial como uma crise de superprodução, né, como são as crises capitalistas de um modo geral. Então são crises caracterizadas por uma grande produção de mais-valia, né, uma grande produção de mercadorias, de valores que não encontram, né, mercado suficiente para serem, comercializadas, intercambiadas. Então é uma crise típica capitalista de superprodução. Então veja, a partir de 2008, até mais ou menos 2007, 2008, 2009, essa crise ela começa a impactar na economia brasileira. Eu vou citar aqui só alguns números, alguns dados sobre o desenvolvimento econômico do Brasil nesse período, de 2008 até 2014, tá certo? Do PIB nacional. Em 2008, o Brasil cresceu 5%. Em 2009, houve uma queda da economia brasileira, uma queda muito importante, e a economia brasileira teve um crescimento negativo de menos 0,2%, menos 0,2% em 2009. Em 2010, a economia brasileira teve um crescimento, houve um crescimento porque houve uma retomada também, né, das exportações, principalmente da China, das importações da China. Então a economia brasileira conseguiu crescer 7,6%. Em 2011 a gente tem novamente uma queda, cresceu 3,9%. Em 2012 mais uma queda, 1,8%. Em 2013 houve uma certa subida aí no PIB, 2,7%, E em 2014 novamente uma queda brutal no crescimento econômico, e a economia brasileira cresceu só 0,1%. As expectativas, os dados que vêm sendo divulgados aí pelo governo, pelo Banco Central, indicam que a economia brasileira vai ter uma queda bastante considerável agora em 2015 e que ela não vai crescer quase nada até praticamente 2018, E inclusive há estatísticas de alguns bancos do setor privado que indicam que a economia brasileira vai ter um crescimento negativo esse ano, abaixo do zero. Então veja, essa é a situação, o pano de fundo econômico, da economia, que está na base do desenvolvimento da crise política interna, tá certo? Do nosso país. Para a gente entender essa crise política, eu acho que a gente tem que destacar pelo menos alguns elementos importantes. O primeiro elemento importante é
que a partir de 2011 a gente tem uma retomada da luta de classe em nosso país, não é? Vocês se lembram que nos 2 primeiros governos de Lula a gente não teve praticamente nenhuma manifestação em nosso país, não é? A gente não ouvia falar de greves. A classe operária, o proletariado, principalmente o proletariado paulista, né, da região do ABC, não realizou nenhuma luta importante, nenhuma greve importante, nenhuma paralisação importante no país durante os 2 primeiros governos de Lula. A gente vai ter um ponto de inflexão importante, uma mudança importante, a partir de 2011, né? Quando a gente vai perceber a explosão de algumas greves no setor público e no setor privado em nosso país. Em 2012 e 2013, nós tivemos também greves de importância nacional, né? A gente poderia citar a greve no magistério, né, no movimento docente em 2012, que foi uma greve muito importante, né, que teve um impacto, né, além das outras greves de vários setores do funcionalismo público federal. Em 2013, nós tivemos as manifestações de junho e julho, né, que foram manifestações de milhões que conseguiram levar à rua milhões de jovens, né, milhões de pessoas da juventude, de setores da classe média arruinada, da classe média e média baixa, e alguns setores, já no seu período final, conseguiu mobilizar também alguns setores da população mais empobrecida, não é? Nós sabemos que essas manifestações de junho e julho de 2013 foram respondidas pelo governo, né, por meio de uma repressão brutal. Então foi uma repressão, né, que nós só tínhamos visto aquele nível de violência, de repressão policial, que foi desencadeado pelo governo federal e pelos governos estaduais, através da Polícia Militar e da Força Nacional de Segurança, em governos tradicionais da burguesia, não é? Ao lado dessas manifestações de junho e julho de 2013, nós tivemos também as manifestações nas obras do PAC, não é? Que movimentaram setores do proletariado que trabalham nessas obras públicas aí do governo e que também foram respondidas na época, inclusive com prisões de liderança, né? com encarceramento de liderança e com uma violência brutal contra esses trabalhadores. Em 2014, a gente vai ver também as manifestações contra a Copa, que já foram manifestações menores, né, se comparadas com a de 2013, mas que também tiveram uma influência, tiveram um impacto importante no desenvolvimento da crise política. Bom, esse é o primeiro fator para a gente compreender a crise atual. Agora vai. Bom, primeiro fator, né, que eu citei para a gente compreender a crise política atual. Está funcionando mesmo? O segundo fator importante são as denúncias de corrupção, né, contra o governo. E aqui a gente queria fazer uma ressalva, que é muito importante, porque há uma confusão muito grande no seio da esquerda. Veja, a corrupção, ela é imanente ao funcionamento do sistema capitalista, né? Nós sabemos que o modo de produção capitalista ele tem uma lógica interna de funcionamento, né, que é a exploração do trabalho assalariado e a produção de mais-valia. Ocorre que a corrupção ele sempre funcionou como um instrumento adicional, complementar, na acumulação de capital pelos setores da burguesia. E a corrupção, pessoal, ela não é um elemento típico das economias dos países atrasados, não, né? A burguesia imperialista, principalmente a burguesia europeia e dos Estados Unidos, muitas vezes acabam reproduzindo a ideologia de que os países capitalistas atrasados, né, principalmente os países da América Latina, da África e da Ásia, são países marcados pela corrupção.
Veja, a corrupção ela existe na Europa e existe também nos Estados Unidos, né? Nós estamos vendo aí as denúncias de membros, né, da alta corte da Inglaterra que estão envolvidos, né, no desvio de verbas públicas e que estão envolvidos numa série de atividades, inclusive ilegais. Quer dizer, a corrupção ela não é algo típico dos países capitalistas atrasados. A corrupção ela é imanente ao funcionamento do capitalismo. Qualquer governo que seja eleito pelas regras da democracia burguesa, ele tem que estabelecer determinadas relações com o empresariado, com o setor econômico, para possibilitar o financiamento das suas campanhas eleitorais. E nós sabemos que o financiamento público de campanha e privado, eles são marcados por desvios de verbas, né? São marcados pelo Caixa 2. Então veja, a corrupção não é uma característica do governo do PT, não é porque o PT chegou ao governo que a corrupção tomou conta da administração pública. Então a gente tem que deixar isso aí muito claro, né? Para que não haja confusão no seio, né, da esquerda. Segundo elemento importante, desde o começo do governo Lula, que nós temos denúncias de corrupção. Eu li um livro recentemente, há uns meses atrás, que faz um levantamento do número de denúncias de corrupção nesses 4 governos do Partido dos Trabalhadores, não é? E eu comecei lá a somar as denúncias durante esse período, né? E a gente constata que são dezenas de denúncias de corrupção, cada uma mais grave do que a outra, não é? A grande questão que se coloca, e aí é um diferencial que eu acho em relação aos governos anteriores, é que esse processo de corrupção no seio do Estado, no seio das instituições estatais, é impulsionado